Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Já estamos com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, aqui ao nosso lado, que vem nos falar da palavra de Deus que está na Bíblia. Independente de religiões, não é, Pastor Sérgio? Queremos trazer aqui aquilo que está escrito neste livro da vida, que nós dizemos que foi escrito há mais de 2000 anos e que eu creio que quase 100%, isto não, né, mas muito perto de 100% da população mundial conhece, teve acesso, enfim, né, a Bíblia, que eu acho que é o livro mais famoso que existe no mundo, né? Então é bom tê-lo conosco novamente e poder estar falando, né, dos preceitos, dos ensinamentos, da sabedoria daquele que julgamos, né? O nosso Criador, Deus. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos. É uma alegria retornar com esta liberdade de a gente falar do livro mais famoso do mundo e o mais vendido do mundo, mas é o menos lido do mundo também, né? As pessoas têm ele como um fetiche até, né? Tipo assim, olha, é algo que me protege. Eu já ouvi isso muitas pessoas. Não, eu tenho a Bíblia em casa. E pergunta, já leu alguma? Eu não entendi direito, mas tá lá, eu tenho a Bíblia, né? Então, mas, enfim, né? O importante é que está ali à disposição. Um dia, pode ser que a pessoa, dirigida pela circunstância da vida, vai lá olhar realmente o que tem ali naquele livro e pode se encontrar com Deus, como foi meu caso. No mínimo, como se diria na moda, é o must have, quer dizer, nós temos que ter, né? Temos que ter. E realmente é o livro mais vendido do mundo, é a Bíblia. É incrível. Nós temos na nossa organização da igreja, né? Nós temos assim vários materiais que a gente produziu e produz. Tem mais de 200 itens hoje, eu creio. Mas o que mais nós vendemos é a Bíblia. É incrível. E eu acho que se você fizer uma pesquisa em todas as organizações cristãs, nós também chegaremos a esse resultado. O livro mais vendido é a Bíblia. Agora, realmente é o menos lido e o menos compreendido. E por ser justamente pouco compreendido muitas vezes, é que nós estamos aqui, não é, fazendo esses estudos bíblicos a cada semana, tentando desvendar um pouco dos mistérios de Deus aí, para que a gente possa incorporar isso na nossa vida prática, nos beneficiar daqueles ensinamentos que Deus dá para cada homem, para cada ser vivente aí, não é, humano, para que se vá bem na vida, não é? E começando hoje, então, nosso programa, eu aproveito já para perguntar sobre 2 versículos do livro de Mateus, Pastor Sérgio, que é do livro de Mateus, capítulo 27, no versículo 51, 52 e 53, diz o seguinte: Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso é um trechinho de uma parte aqui da Bíblia que fala sobre a morte de Jesus, né? E lá adiante diz também, né, que quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, o que são essas palavras, esse santuário que se rasgou, a terra tremeu, enfim, né? E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, quer dizer, que corpos são esses, que santos são esses que dormiram, ressuscitaram, enfim, não é? O que isso quer dizer? Sim, é que naquele momento tão poderoso da manifestação de Deus, em que Jesus teve uma morte agonizante de 6 horas, porque a morte dele foi, a sua carne perdeu todo, o seu corpo perdeu todo o sangue, mas o seu sangue, a perda era lenta, por isso sua morte também foi lenta. E foi uma morte muito sofrida.
Então, quando Jesus deu o último suspiro, Deus realizou uma manifestação sobrenatural visível para todos. Realmente houve um terremoto, pessoas que morreram que eram cristãs e que eram tementes a Deus ressuscitaram. Tudo isso aqui foi verdade, né? E o que mais nos mostra aqui é que as pessoas ficam perplexas quando acontecem essas coisas tão estranhas e sobrenaturais, porque estava se cumprindo naquele momento a grande promessa de Deus à humanidade, tanto os que nasceram e viveram antes, como os que estavam vivendo na época e os vindouros também, porque era a promessa da salvação de Deus, a redenção total e plena do homem, da terra, do universo. Estava consumada quando Jesus deu o último, antes de dar o último aquele suspiro, ele disse: tudo está consumado. Quando Jesus terminou de dizer essas palavras, foram que aconteceu essas coisas. Porque Deus deu sinais de que tudo que prometeu antes estava se cumprindo. Essa promessa foi feita há muitos anos antes de Jesus, a um homem chamado Abraão. Ele disse: bendito será todas as nações, todos os povos da terra, todas as vidas, porque nascerá um homem da tua linhagem, o teu descendente. Não disse plural, é singular, o teu descendente. E ele vai pisar na cabeça da serpente, e ele vai acabar com a morte, e ele vai soltar a criação corrompida e caída que Deus fez, que foi o homem, e Deus então poderia agora dar vida eterna para o homem. Então, naquele momento, se cumpriu uma grande promessa de Deus, e a mais elevada para mim, no meu entendimento, porque Jesus estava morto. Mas quando Jesus estava morto, na verdade quem morreu e foi condenado eternamente foi Satanás e tudo que pertence a ele. Na verdade, Jesus ressuscitou poucas horas depois, né? Novo corpo espiritual que foi reconhecido, embora tivesse um pouco diferente, como, né, diz ali na Bíblia, porque é um corpo espiritual, não é essa carne que as pessoas, eu falo isso porque as pessoas dizem: como é que uma carne que apodreceu, morreu, desapareceu, virou pó, vai ressuscitar, não é? Então é um novo corpo espiritual. Foi transfigurado na ressurreição. Ele saiu de um corpo que estava não chegou a decompor, porque ele foi transformado, aquele corpo, em glória, né? Nós também vamos, os que vivem nesta geração talvez passe por essa experiência também. Nós seremos transfigurados num piscar de olhos, de um corpo de carne para um corpo de glória, um corpo energético, mas não tem nem como explicar para você, porque Jesus sentou na mesa, comeu, bebeu com os discípulos depois da ressurreição, mas ele não precisava abrir porta para entrar, ele passava pelas paredes. Uma energia diferente, não é? Tem tantas energias no cosmos que atravessam paredes, não é? Porque essa energia não pode ultrapassar paredes e ao mesmo tempo estar comendo, bebendo, enfim, não é? E esse fenômeno, que é fenômeno porque é para o homem, ele não explica, a ciência não explica. Nossa mente não alcança ainda, mas antigamente como é que nós iríamos alcançar, entender um avião que voa, não cai, ou, enfim, o telefone, o celular, a internet, também nós não conseguiríamos jamais alcançar, não é? Sim, mas para a ressurreição é um mistério para as pessoas crerem ainda, né? Mas depois dos comerciais nós podemos falar sobre o véu do templo e falar sobre a importância disso. Já voltamos com você então, porque esse assunto aí é bem instigante. Estamos de volta e continuamos a falar sobre o livro de Mateus, no capítulo 27, e também um pouquinho do 28 ali, que fala a respeito da morte de Jesus e o que sucedeu logo a seguir daquele momento derradeiro. Sim. Então, Jesus,
foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós temos que partir desse versículo que o Espírito e o próprio Cristo falou. Então, como Deus podia julgar legalmente, segundo a sua própria lei, a Satanás e todos os anjos caídos e todos os demônios que estavam habitando na carne das pessoas? Porque o homem caiu porque a coisa ruim, a natureza de Satanás entrou no homem, contaminou. E aí Deus então deu uma ordem que toda essa coisa ruim se alojasse na carne do homem, para que Deus ainda pudesse controlar o homem até chegar à salvação. Então Deus cerrou, prendeu na carne do homem, porque eles não poderiam fazer muita maldade, porque esses espíritos entraram para dentro do homem lá no Éden. E todos que estavam dentro de Adão e Eva, que teriam que nascer, que estava dentro de Adão, eles já iam nascer contaminados, porque o homem foi contaminado. Mas todos queriam nascer até terminar o plano de Deus, estava dentro de Adão já. Então tudo foi corrompido. Então toda criança que nasce já nasce em pecado, já nasce caída, já nasce em iniquidade, conforme o Salmo 51, verso 5 diz. Então, quando Deus crucificou a carne do seu filho e matou o seu filho, julgou o seu filho, o que aconteceu ali? Na verdade, Deus fez com que a justiça divina fosse completamente satisfeita naquele sacrifício. Porque ele matou um homem que não tinha pecado, era um santo, puro e irrepreensível. Então, na lei divina dizia que se houvesse um homem puro dessa forma, e ele pagasse pelo pecado de todos, Deus poderia liberar salvação para todos os homens de novo. Essa era na lei de Deus. Uma maneira de Deus voltar atrás, digamos, da condenação humana que ele fez quando o homem desobedeceu, né? Uma maneira de, como diz a Bíblia ali, Deus acabou se compadecendo do sofrimento humano, mesmo o homem tendo pecado, se voltado contra ele, né? É porque o pecado entrou na criação humana por meio de um homem. Ele só pode sair por meio de um homem. Isso, às vezes, pastor, é tão difícil de compreender. As pessoas perguntam, mas por que teve que ser assim? Não é? É difícil compreender. Eu, no meu entendimento, e o pastor me corrija, né? Eu penso que a resposta que eu obtive de mim mesma, pensando sobre isso, que Jesus veio para obedecer até o final, sem se corromper, sofrendo todas as coisas que um ser humano sofre: traição, agressão, maldade, egoísmo, tudo de ruim que fizeram para Jesus, sem se irar, sem agredir de volta, sem ficar magoado, enfim, com amargura por causa daquelas coisas, né? Então, acho que isso para mim foi a lição que Jesus trouxe aqui, que é possível sofrer até uma morte de cruz, uma morte dolorosa, terrível. Todas as maldades humanas foram feitas para o homem Jesus, para mostrar que é possível obedecer a Deus, mesmo até a morte, sem pecar, para poder se voltar para Deus, né? Então, é a resposta que eu obtive, que às vezes as pessoas pensam, mas por que teve que ser assim? Eu não sei se teve que ser assim, mas aprove a Deus mostrar, eu acho isso, né? Que é possível a gente cumprir com os mandamentos de Deus, sim, né? E Jesus foi a maior prova. Foi a prova realmente, porque ele foi a pessoa que tinha todas as condições exigidas por Deus para ser aquele que seria julgado no lugar de todos nós. Porque só um homem reto, santo e puro, irrepreensível, imaculado, poderia ser o Cordeiro que poderia ir para o sacrifício, para que uma expiação, a redenção, a salvação de toda uma geração de homens criados por Deus, de humanos, pudesse receber o benefício, a devolução da vida e da eternidade para o homem. Com
reconciliação com Deus, voltar para Deus. Voltar para Deus. Isso aconteceu pela promessa de Deus lá em Gênesis, quando Satanás corrompeu Adão e Eva. Deus disse assim: Satanás, da mulher, da igreja, né, vai nascer um que vai pisar e te destruir, vai pisar na tua cabeça e vai te destruir. E se cumpriu na pessoa de Jesus. Então ali a justiça de Deus estava cumprida, satisfeita. Agora Deus poderia liberar e salvar todas as pessoas que têm fé nessa verdade que nós estamos falando, de que Jesus é o Senhor e o Salvador do universo. Ele se tornando Espírito hoje, Ele pode nos ajudar nas nossas dificuldades e fraquezas, porque Ele, né, foi fiel até o fim, sofreu tudo até o fim e recebeu todo o poder sobre os céus e a terra, como diz, né, Deus, por ter obtido esse galardão, digamos assim. E hoje Ele pode interceder por nós, como a Bíblia diz, né, que é o único intermediário entre Deus e os homens. E aí, agora, exatamente. Aí você vai entender o que é o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Naquele momento que Ele deu o último suspiro. O que quer dizer isso? O véu é algo que separa Deus do homem, é o pecado. E a carne de Jesus foi rasgada. Ele morreu por causa da carne, porque Ele perdeu todo o sangue. Uma pessoa, quando perde todo o sangue, ela morre, não é? Você que é médica, Ele perdeu todo o sangue, então sua carne morreu. Então o véu representa a carne. Então o que separava o homem era esse véu de Deus. Então quando Jesus morreu, a justiça de Deus foi satisfeita, foi cumprida. Deus agora pode salvar o homem sendo legal na sua palavra. Legal, biblicamente legal na sua lei. Ele não está fazendo favor, é legalidade, realidade. Então aquele véu que rasgou de alto a baixo no templo significa que Deus de dois ambientes vai fazer um só. O Santo dos Santos, que representa o espírito do homem, e o Santo Lugar, que representa a alma humana. Então espírito e alma podem se unir de novo, porque não tem mais o véu. Entendeu? Só vão estar 100% libertos quando a carne também, né, não atrapalhar mais. Isso aí Por isso a ressurreição. Né? Isto é a verdade e de direito, isso já está consolidado. Mas o processo de salvação do espírito, da alma do homem, é um processo. Ele demora muito tempo e demora todo o tempo da vida da pessoa aqui. E, na verdade, o que ocorre? É uma substituição do teu homem natural caído pelo Cristo vivo. Então, esse processo de redenção é uma substituição de conteúdo do homem. A gente começa aqui e depois termina na próxima, né, após, digamos, a nossa morte natural, né? Vários deles já ressuscitaram, como diz aqui, mas isso eu quero também saber. Na sua casa, que você vai na Bíblia, você não encontra véu. Deus está acessível a você. Então, já não temos mais o véu nos separando, né? Se temos a Bíblia, está aí, né? Jesus já rasgou esse véu aí para que a gente tivesse novamente acesso, né, a Deus aí através da fé, né? Através dessa crença, que é algo que não é nem um pouco, digamos, imaginária, ela é muito concreta, né? As coisas se concretizam, né, na prática do que está aqui, e a gente tem muitas e muitas experiências aí. Tenho certeza que milhões de pessoas experienciam, e Deus é algo vivo, dinâmico, né, que nos relacionamos no dia a dia aí, não é? Mas voltamos daqui a pouquinho, continuando então com o nosso assunto aqui.
estamos de volta, continuamos a falar sobre a morte de Jesus e esse mistério, né, da morte e ressurreição de Jesus, para que o homem pudesse voltar novamente, se reconciliar com Deus. E o senhor explicou há pouco, quem não assistiu, quiser assistir na internet, nas nossas reprises, para pegar o fio da meada aí, né? Como o senhor explicou há pouco, quando Jesus expirou, né, em sua morte, o véu então se rasgou e que separava o homem de Deus, e aí nós temos hoje novamente acesso a Deus através então da pessoa de Jesus, né, que veio para nos resgatar aqui nessa terra, nos reconciliar com Deus. Mas, pastor, ali no capítulo 28 de Mateus, no capítulo 17 diz que muitos o viram e o adoraram, mas alguns mesmo assim duvidaram. Então, realmente, né, o homem é difícil, né? A gente tem uma dificuldade, né? Assim como São Tomé e tantas coisas que às vezes a gente vê, e muitas pessoas, eu digo, pastor, têm experiências com Deus, mas aí passa um tempo, a pessoa começa a duvidar de novo. Que coisa, né, maluca isso. É verdade, mas isso continua até hoje, né? De geração em geração. Isso faz 2000 anos que Jesus ressuscitou, praticamente 2000 anos, mas a incredulidade é maior hoje, né? Bem maior, porque ninguém acredita de que a redenção plena do homem está na pessoa de Jesus. É poucos que acreditam. Se você diz a Bíblia que é 1/3 da população mundial que vai crer nisso, nesta geração. 1/3. E somando todas as gerações passadas, o que vai salvar também é 1/3. Então veja que é a minoria. De 3 partes, uma crê. Então não é para todos mesmo essa salvação, porque por causa da incredulidade do coração do homem que recebeu a natureza incrédula de Satanás, das trevas. Então o homem, para acreditar hoje em Cristo, é um milagre, eu quero dizer para você. Quando a gente ouve a palavra da fé, que fala sobre o processo de morte e ressurreição de Jesus, e fala do Espírito Santo adentrando no homem para fazê-lo receber a substituição de natureza, para receber a glorificação que Jesus já tem. Veja, porque quanto mais Cristo crescer dentro de ti, mais próximo da glorificação tu estás. Porque a consequência de um processo de recriação espiritual, de restauração das 3 faculdades da alma, vai redundar na glorificação. É um processo de continuismo, é uma coisa espontânea aquilo. Porque no momento que você nasce da água do Espírito, começou algo espiritual em você. E aquilo não vai parar. Mesmo que você fique endurecido e não queira ir à frente, mas Deus vai terminar aquele processo. Talvez daqui a 1000 e poucos anos, depois das trevas exteriores, mas vai estar pronto. Depois que o Espírito Santo de Deus entra no homem, não sai mais, nem querendo. Que ele esteja vivo aqui na terra e Jesus voltar e levar a igreja, que são os vencedores, os que estão prontos espiritualmente, e os crentes que vão ficar, pode ter medo da morte e deixar se marcar com o número da besta no dorso da mão. Esses vão perder a salvação. Isso aí já é outro mistério, né, que a gente... Né? Só perde a salvação nesse aspecto. Senão ele não perde. Se ele deixar que matem ele será salvo e terá a eternidade. Mas se ele deixar se marcar com o chip 666 da besta, ele perde a salvação. Há uma grande dúvida, incredulidade sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente vê que essas coisas já estão vindo aí, essa tecnologia, né, como forma de identificação das pessoas. Então, né, tá escrito aqui, né, há tanto tempo e de repente a gente vê algo, peraí, mas vem cá, então essa possibilidade existe? Então não é tão obscura assim, né? Então a gente tem que estar muito atento aí. Hoje o homem não é mais uma pessoa, é um número, né? Estamos no
nos tornando números, sim. Infelizmente, né? Então, uns adoraram, viram que era verdade, receberam o benefício da salvação. E é o que nós, eu e você, temos. Ninguém nos tira se a gente manter essa fé até o fim e nunca duvidar. Porque só se vai se deixar se marcar e perder uma salvação aquele que duvidar da verdade de Deus. E o medo, pastor, essa questão do medo, né? Porque nós somos covardes, né? Quando ameaçam a nossa vida. O apóstolo Pedro também teve medo, né? Quando negou Jesus, né? Então, será que Deus vai ter assim, vai se compadecer das pessoas? Então, tem que deixar o medo de lado. Deus vai nos ajudar a não ter tanto medo, digamos assim, né? Porque nós precisamos de uma força divina. Né? É uma oportunidade. As pessoas que não subirem na meia-noite, que é o metade do governo anticristo, onde vai ter o arrebatamento da igreja, as pessoas que são cristãs e vão ficar, eles só conseguem a salvação se eles manter a pureza e a fé até o fim dos 3 anos e meio final do governo do anticristo. Eu creio que vai ser mais fácil, né? Realmente, porque depois de já ver algo acontecer dessa forma, de pessoas serem transladadas, não é? Aí a gente já acredita em tudo, né? Então a única maneira da pessoa ser salva na grande tribulação vai ser manter essa fé mesmo que morra. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus até o fim. Aí ele pode até ser um vencedor, se ele entregar a sua vida. Não trocar de time no final aí. Exatamente. Então, é porque ele crê na autoridade da pessoa de Jesus Cristo. Porque nós não seguimos letras, nem regras, nem princípios naturais. Nós seguimos uma pessoa. Quando você lê a Bíblia, você não pode enxergar uma literatura. Você tem que enxergar uma pessoa quando você estuda a Bíblia. Então, tudo que você vai entender, compreender, assimilar, você está conhecendo uma pessoa que te salvou, uma pessoa que pode te restaurar, uma pessoa que pode te glorificar, uma pessoa que pode te colocar a morar com Deus eternamente. É só essa pessoa. Não há salvação no outro nome. Pessoa de Deus, de Cristo. Então, o que ocorre quando os cristãos acabam perdendo a fé? Porque eles começam a achar que a Bíblia é um código de regras, como é a filosofia humanista, que tem princípios. Mas se você desconectar a verdade da pessoa de Jesus e da autoridade dele, você se perde. É por isso que nós não podemos estudar a Bíblia sem ver sempre o autor do princípio que você está entendendo e aprendendo. É por causa de Jesus. Eu vou mudar, eu vou me arrepender, é por causa de Jesus. Não é por causa da palavra que você leu, a letra. É por causa de Jesus. Se você manter essa fé até o fim, porque você tem que crer na pessoa do Senhor para ir a Deus. Está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. E as pessoas têm hábitos de desconectar a verdade do autor da verdade. Muitos escritores por aí, inclusive, né, nós vemos que se baseiam muito na Bíblia e escrevem muitas coisas que são boas, mas desconectadas, não é, de Cristo, de Deus. E aí eu já digo, é propaganda enganosa, né? Não, e a gente não pode aceitar imitações, como diz, né, o velho jargão aí. Mas vamos fazendo mais um intervalinho. E já voltamos com você para finalizar, então, hoje o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo e falando aqui, desde lá do mistério da morte de Cristo, os objetivos, os porquês, enfim, né? Como Deus proporcionou ao homem se reconciliar com Ele, se arrepender da sua perversidade, porque eu digo
realmente a Bíblia diz, e eu creio nisso, nós somos perversos, pervertemos tudo que Deus fez, né, segundo a vontade, os desejos humanos egoísticos, né, e hoje, né, praticamos o humanismo e não, né, o que Deus nos ensinou. Mas, pastor, indo daí dessa época até o final dos tempos, que foi o nosso terceiro bloco, a gente fica pensando, né? A gente se atemoriza, mas ao mesmo tempo Deus diz que ninguém vai ser julgado se não tiver a oportunidade de receber esse conhecimento, de receber essa informação, né? E Deus não vai julgar nem condenar ninguém que não tenha, digamos, recebido isso e entendido isso, não é? Concordo, é isso mesmo. Não, Deus não pode condenar e julgar uma pessoa a condenação eterna, porque Deus, sendo onisciente, Ele sabe se ele recebeu a oportunidade durante o tempo de vida dele, se ele não conhece, se ele conheceu, se ele recebeu e não aceitou, aí ele vai ser condenado. Agora, se Deus sempre vai oportunizar as pessoas a conhecer o plano de salvação de Deus, porque senão o julgamento não tem base na sua lei, entende? Então não haverá condenação de pessoas que não conhecem, isso eu tenho certeza. É porque não há injustiça por parte de Deus, não é? Não há. Por exemplo, assim, uma criança que morre, Deus não vai julgar e condenar uma criança que ela nem ouviu o evangelho, né? Porque aquela alma não conheceu a verdade, então é um inocente, na verdade. Então o Senhor é justo em todos os seus caminhos, como diz a Bíblia, em tudo. E a percepção tão ampla e que nós nem sabemos, nem conhecemos, porque Deus disse que antes que a palavra chegue nos meus lábios, já sabe o que eu vou falar. Então não há possibilidade de haver injustiça, entende? Então eu fico pensando nessa perfeição e isso me dá paz, porque eu posso confiar nele. Então tudo que ele diz é praticável. Eu tenho uma responsabilidade de me adequar àquilo que ele pediu, mas sempre lembrando da pessoa e não de uma mera regra, né? E também é Deus que nos capacita, né? Porque a gente às vezes pensa, eu não tenho essa capacidade de fazer todas essas coisas, eu não consigo, mas com Deus nós somos capazes. Ele é o próprio Deus que, quando nos exige algo, também nos capacita, não é? Sim. Ele jamais te dá uma incumbência, te outorga algo que ele não esteja com o Espírito Santo para te auxiliar a cumprir aquilo. Como diz o ditado popular, Deus não nos dá a cruz maior que podemos levar, não é? Não. É a mesma coisa. Se tem uma mesa que pesa 70 quilos, 80 quilos, eu sozinho não carrego. Até porque o tamanho dela não me proporciona um só carregar, né? Também tem essa questão. Tem coisas que eu tenho que fazer coletivamente, tem coisas que eu tenho que fazer individualmente. Então Deus, além de não me dar uma cruz, um peso maior, também não me dá um objeto que eu não posso carregar sozinho, mesmo sendo mais leve, mas é muito grande. Entende? Então esse sincronismo é tão perfeito de Deus que à medida que as experiências e os anos vão passando, você acaba cada vez confiando mais nesse Senhor e tendo mais paz, que você está no caminho certo. Pastor, então, para que a gente possa estar, né, nesse caminho e buscar sempre nos momentos em que a gente dá um passo errado e, por consequência, né, como um filho que desobedece o pai, sofre consequências, e a gente possa acertar novamente, estar buscando a força, o socorro de Deus, né? Que palavras assim da Bíblia o senhor recomendaria que as pessoas pudessem estar buscando, no sentido assim deste socorro bem presente de Deus aí nas tribulações, não é? Tem um capítulo de 1 João, capítulo 1, você anote aí. Este é um capítulo maravilhoso para você reconciliar,
sentir a presença de Deus, sentir que tu estás agradando a Deus. Esse 1 João capítulo 1 fala sobre confissão e arrependimento. Porque quando você lê aquele capítulo, a gente começa a lembrar de uma série de coisas que foram inadequadas, cometidas por nós e que desagradamos a Deus. A única maneira de Deus purificar o meu coração, me dar uma consciência limpa e de eu sentir uma leveza interior de que Ele está em comunhão comigo, é quando eu confesso meus pecados e me arrependo. É isso que Deus quer de cada um de nós. E é importante isso, né? A consciência que te mostra que tu errou e a confissão do pecado. Porque não adianta só pensar, tá, eu já vi que errei, tá, não vou fazer mais. Mas a gente tem que confessar para Deus, pedir perdão, é importante, né? Diz a Bíblia, por quê? É importante isso aí, porque se você não está com o teu débito quitado com Deus, como é que você vai receber a resposta das orações? Como Deus vai te abençoar? Porque aí você vai entender que errando Deus te dá as bênçãos. Entende? Então muitas privações que nós estamos tendo hoje é porque temos pecados conscientes não confessados. Isso bloqueia. Aquele véu vem de novo e nos separa de Deus. Porque de certa forma é um orgulho, né? Porque se nós já conhecemos, sabemos que temos que pedir perdão e não pedimos, né? É por quê? Porque temos uma dureza, um orgulho, uma falta de humildade, de mansidão perante Deus, de humildade mesmo, não é? O processo que está ocorrendo de substituição da vida divina com a vida caída, ela é totalmente processual, né? E Deus sabe que nível eu estou. Nem eu sei, mas Deus sabe. Então, o que Deus quer não é que eu seja perfeito, porque como é um processo, eu não posso terminar quando eu quero. É como Deus conduz o processo. Então Deus sabe que eu sou pecador, que eu sou fraco, que eu sou falho, isso Ele já sabe, né? Agora, Ele não exige perfeição de mim nem de você. O que Ele exige é que você tenha uma consciência aguçada com relação ao erro e ao pecado contra Deus. E que você, quando recebe a repreensão pela consciência e dá aquele mal-estar que você errou, que você vá confessar e pedir perdão e pedir que Ele purifique você com o seu sangue. É isso que Deus quer da gente. Quanto mais rápido, melhor, né? Sim, quanto mais rápido, melhor, é verdade. Porque ficar separado de Deus aí não é uma boa, não. Bem, pastor, nós agradecemos mais uma vez a sua presença conosco aqui, que a cada semana, né, está conosco, vem lá de São Paulo, né, para cá, dispõe do seu precioso tempo aí para estar trazendo essa palavra graciosamente aqui a todos que nos assistem e nos auxiliar aí nessa caminhada terrena, nessa peregrinação, onde todos buscamos sim sermos felizes. É o que nós queremos, ter paz, né, que vem aí, né, à medida que nós nos integramos à perfeição novamente, que é Deus, né? O único ser perfeito, né? E ao qual a gente tem que se integrar para poder absorver essa perfeição aí, né? É Deus e Cristo Jesus, né? O único intermediário aí entre Deus e os homens, como nós vimos há pouco. Então, muito obrigada novamente, até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês. E sou muito grato a Deus por este momento que Ele concede com todos vocês. A única maneira de Deus purificar o meu coração, me dar uma consciência limpa, é quando eu confesso meus pecados e me arrependo.